Hey everybody, how's it going? Aqui quem tá falando é o Guga. E a Tami. Esse é o primeiro vídeo, hoje nós vamos comentar os comentários dos nossos inscritos. Exato. E nós queríamos agradecer a todos vocês por todos os comentários. Nós estamos adorando todos eles. São todos muito construtivos e fundamentais para o nosso canal. Certo, Guga? Sem dúvida. Então, muito obrigado por estar se inscrevendo no canal, por estar fazendo parte do Upper Life Brasil. E a ideia sempre foi essa, a gente poder ajudar vocês que estão com dúvidas a respeito, ou que, na verdade, já é au pair e quer apenas compartilhar a experiência que você tem. Seja muito bem-vindo. Exato. Bom, o primeiro comentário foi da Juliana. Ela nos pergunta se todas as agências fazem os encontros mensais, chamados Cluster Meetings. Sim, Juliana, todas as agências fazem os encontros mensais. Teoricamente, os au pairs são obrigados a irem, mas muitos au pairs não comparecem. Porém, a gente indica que vocês compareçam a esses encontros, que é uma boa maneira de fazer novos amigos, de conhecer os au pairs que moram na sua região e também de tirar algumas dúvidas com a cônsula, seja em relação a curso, qualquer problema que você esteja tendo com a sua host family. Então, apesar de não ser obrigatório, compareça. Segundo comentário é da Cristina Rodrigues, que ela fala que era pra gente fazer vídeos em inglês, pois ela tem muita preguiça de ler os subtitles. Está nos nossos planos, na verdade, fazer alguns vídeos em inglês. Tem bastante gente que é público do Upper Life Brasil. Você tá de sacanagem. Tem bastante gente que é inscrita no nosso canal e acaba pedindo para fazermos conteúdos em inglês. Fique tranquilo que nós vamos fazer muito em breve. Terceira pergunta é do Valber Cabrini, que pergunta algum tipo de sugestão para poder conseguir as 1000 horas de trabalho comprovado, que no caso, para quem é male au pair, você precisa ter 1000 horas, né? Exato. Bom, Valber, na verdade, a melhor forma que eu sugiro para você é fazendo trabalhos voluntários. Eu sei que para muita gente, au pair acaba não sendo a sua profissão. Você não é um profissional na área de educação ou na área infantil. Geralmente. Então, geralmente. Então, a melhor forma para você poder obter todas essas 1000 horas é justamente fazendo trabalho voluntário, o que vai agregar não só no seu currículo, mas também na comunidade onde você vai fazer esse tipo de trabalho. Então, procura entrar em contato com creche, escolas e oferece, explica a sua situação. Tenho certeza que eles vão ser bem receptivos. Tá? Geralmente as ONGs, elas colaboram porque elas precisam de voluntários. Então, se você tiver qualquer forma como colaborar com elas, oferecendo qualquer atividade que você possa fazer com essas crianças, vai ser um meio que nem o Google comentou, você vai ajudar a comunidade e além disso vai obter as suas horas. Concordo plenamente. Outra pergunta veio do João. Ele pergunta qual é a média para se ter um match com uma família. Isso varia muito, pode variar em questão de sorte, tem questão de sazonalidade também, dependendo do mês que você fica online, é um mês que não tem muita procura por famílias. As agências dão uma média de 3 meses, mas você tem um prazo de 12 meses para ter um match com uma família. Então, uma dica que nós damos é para você trabalhar bastante no seu application, ter o máximo número de horas possível antes de ficar online, para que você tenha mais procura por famílias. Não fique preocupado apenas em estar online. É muito mais importante que você tenha um perfil atrativo do que você esteja online e nenhuma família te procure. E não só isso, na verdade, se você já está online, uma coisa que você viu particularmente comigo foi, mesmo no período que eu já estava online, eu continuava fazendo updates de coisas que eu estava desenvolvendo, ou até mesmo alguns vídeos. Mais horas que você tenha trabalhado com as crianças. Exatamente. Então, uma vez que você esteja online, se você tem a disponibilidade de poder manter vivo o seu perfil, é uma sugestão muito boa. Exato. A próxima pergunta vem do Anderson e do Rodrigo, onde eles perguntam: você, sendo um male au pair, qual tipo de agência você pode escolher e como que você consegue se qualificar para ser um bom au pair? Bom, basicamente, no meu caso, a agência que eu acabei vindo pra cá foi a Yazig Travel. Eu sou de São Paulo e é a única agência, na verdade, em São Paulo que eu consegui encontrar oferecendo o programa de male au pair foi a Yazig Travel. Eu tive uma experiência com uma agência pequena que não foi das melhores e eu acabei fechando com a Yazig Travel e eles foram super atenciosos e fizeram um ótimo trabalho. Então, eu acho que a forma ideal para você encontrar a melhor agência é procurar a agência que é a mais qualificada, que tem mais experiência no mercado, e, enfim, pra você não ter nenhum tipo de dor de cabeça, que é o que você não quer, ter dor de cabeça. Exato. E ter uma agência que te dê todo o suporte necessário pra vir pra cá, né? Exatamente. Em relação a como você melhorar o seu inglês e ser um bom au pair, a primeira dica que eu dou pra você é o seguinte: existe um site chamado, eu vou ter que ler porque eu não lembro, eu vou colocar nos English... Não, ai caraca, como é que eu vou ler esse bagulho? English as
NG Fight. Bom, o nome do site eu vou colocar aqui embaixo. Você vai poder clicar pra você. Não clicar, né? Eu vou colocar pra você clicar. Que na verdade é um site americano, onde tem professores americanos. E eles são muito bons, não é uma coisa muito, como eu posso dizer, formal. Isso. Eles na verdade eles são professores que postam vídeos no YouTube e tem esse site para poder fazer vários tipos de testes, sabe? Dar essas aulas assim, de acordo com o nível de inglês que você tem. E muito é totalmente em inglês, não tem nada de português lá. Então de fato é um conteúdo aqui que vai forçar você a ler as coisas em inglês, ouvir em inglês, aprender com professores em inglês. Eu acho que é uma dica importante, esqueçam português na hora de estudar inglês. Exato. Procura traduzir, Não, vai direto para inglês. E outra questão que é muito boa com relação a isso, é gratuito. Exatamente. Você não vai pagar nada, você só vai assistir as aulas. E outra questão para você poder aprimorar suas habilidades é que a família ela não se contenta com um au pair que apenas tem as experiências que precisa. O legal é você se sobressair. Então, se você tem diversas outras skills, como você toca algum tipo de instrumento, você dança, você faz algum tipo de esporte, tudo isso é válido para o seu perfil. Vai ser, na verdade, um diferencial, vai ser um chamariz. Quando você acaba focando no seu marketing pessoal, mostrando seus diferenciais, isso vai ajudar muito para você poder ficar no perfil ativo e se destacar dos demais candidatos para a sua vaga de au pair. A última pergunta veio da Raíssa. Ela nos pergunta como as famílias enxergam os au pairs, como intercambistas ou como empregados. Bom, Raíssa, isso vai depender muito da família. Tem famílias, como a gente inclusive já mencionou em outros vídeos nossos, que te tratam como parte dessa família também. Então você viaja com eles, você participa do jantar, você participa das reuniões de famílias, mas tem outras famílias que têm mais uma relação de empregado. Eu não diria que nenhuma das duas opções é ruim. Eu acho que é tudo uma maneira que você vai trabalhar isso com a família. Porque essa questão você vai enxergar onde? Na entrevista com a sua host family. Quando vocês estiverem fazendo o Skype, você vai poder entender e sentir qual é que é o tipo de contato que a família está procurando com o au pair e você vai poder mensurar as suas expectativas. Bom, galera, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por estar fazendo parte do Au Pair Life Brasil. Está fazendo o nosso canal crescer. A gente está ficando muito contente. Muito mesmo. Muito legal. Então, se tiver algum tipo de dúvida, comentário, sugestão, você pode colocar aqui embaixo. E também não esquece de dar aquele joinha pra gente. E valeu! Tchau.